Boa noite a todos. Hoje é um dia muito especial para a Comissão de Saúde Funcional. Eu sou Natália Ferraz, fisioterapeuta, e em comemoração e em campanha do CREFITO 1, de valorização profissional, a Comissão de Saúde Funcional trouxe para todos essa semana de saúde funcional, onde a gente vai vivenciar várias conversas. Eu vou convidar a terapeuta ocupacional Catarina Machado para a gente bater um papo. E hoje a gente vai estar justamente conversando sobre os desafios que os fisioterapeutas e terapeutas ocupacional vêm enfrentando ao longo dessa pandemia. Então eu vou convidar, Catarina para ela, e vocês podem, sintam-se à vontade. Hoje realmente é uma conversa e nós estamos abertos para atender dentro do possível os anseios e as possibilidades de discussão que vão surgir ao longo desse momento. Cata, boa noite. Boa noite, Natália. Boa noite, gente. Um prazer estar participando com você dessa live. Meu nome é Catarina Machado, como o Nath já apresentou, eu sou terapeuta ocupacional, tá? E membro da Comissão de Saúde Funcional, do CREFITO 1, trabalho também num centro especializado em reabilitação, e aí resolvemos trazer um bate-papo, A gente conta muito com a participação de vocês também, tá? A gente trocar algumas figurinhas sobre essa temática de hoje, E celebrando um pouco também a Semana de Saúde Funcional, junto com vocês. Então, tá me ouvindo bem? Tá me ouvindo bem? Eu estou. Tá bem. Gente, o áudio tá bom aí? Alguém dá um joinha só pra gente certificar se tá tudo bem no áudio. Se certificar das questões técnicas, Cata? Só para eles darem um sinal. Eu vou tomar a liberdade, de chamá-la de Cata, porque realmente a gente já vem numa parceria, num trabalho dentro da comissão, bem coeso, Então, assim, nós, enquanto fisioterapeutas e terapeutas ocupacionais, a gente foi pego de surpresa, diante dessa demanda. Eu acredito que todos nós, enquanto profissionais de saúde, fomos mexidos, Tivemos que sair da nossa zona de conforto. E aí, a gente vem conversar justamente sobre isso. Quais foram os desafios? O que é que nós enfrentamos, nesse período, de pandemia? Então, vale eu fazer uma chamada rapidinho em relação a essa cronologia, para que a gente possa se situar dentro desse processo. Então, desde março, que o governo do estado ele necessitou realizar várias medidas restritivas, e para ser mais específica, no dia 13 de março, iniciou-se vários decretos de medidas restritivas ao longo do estado. E culminou com a quarentena no dia próximo ali do dia 16, onde houve o fechamento dos serviços. Então, se a gente pensar nos níveis de assistência do profissional, do fisioterapeuta e do terapeuta ocupacional, na alta complexidade foi um momento de maior desafio para que o profissional ele pudesse realmente se tornar capaz, ou seja, se capacitar para fazer esse enfrentamento dessa nova condição que estava surgindo. Então, os serviços de alta complexidade houve a necessidade de haver uma reestruturação, uma relocação dos profissionais. Diante disso, a gente entende que alguns colegas que não tinham essa capacidade, ou não estavam na ponta para atender o paciente na UTI, foram recrutados para esse suporte. E aí a gente reconhece onde houve o maior desafio, estar apto, ser capacitado para enfrentar esse desafio. E a gente reconhece, assim, inclusive, eu vou tomar a liberdade para agradecer, em especial à Sobrafi, por esse apoio que deu extremamente importante à classe dos fisioterapeutas nesse processo de necessidade de capacitação. Quando a gente fala da média e da baixa complexidade, foi um momento realmente de suspensão. Vamos esperar, vamos ver o que é que vai surgir disso aí.
né, Cata? E aí foi a necessidade dos próprios serviços pensarem e se reestruturarem nessa forma de assistência. Então, assim, várias entidades, né, várias classes, então, assim, o próprio governo do estado, junto com a Escola de Saúde Pública, junto com a Telesaúde, né, os serviços em si se organizaram e se reestruturaram de forma a se manter essa assistência. E aí, qual foi o maior desafio nesse momento? É realmente o profissional, ele está diante de um momento onde os desafios para a assistência vai se dar de forma, né, à distância. Então, assim, como é que eu vou dar assistência ao meu paciente se eu estou, né, os atendimentos presenciais, eles não estavam sendo possíveis naquele momento. Então, foram realmente momentos decisivos para a classe, para que a gente pudesse se mobilizar diante dessa demanda. E logo em seguida veio o mês de abril e maio, onde os desafios que a gente reconhece ainda na atenção, na alta complexidade, é ainda essa reestruturação e essa reorganização desse profissional, novos chamamentos, né, pelo próprio governo do estado, de recurso de pessoal para atender essa demanda, e na média e na baixa complexidade, já modificações nesse comportamento de, e agora realmente o que é que vamos fornecer como assistência? Né? E Cata vai trazer para a gente, né, Cata, uma experiência do próprio centro, né, do INIP, onde ela vai mostrar um pouquinho do que foi trabalhado, né, das estratégias que foram utilizadas. E uma coisa que vale salientar é que nenhum serviço ficou parado ou diante desse processo. A preocupação com a assistência ao paciente, ela se manteve o tempo todo, né? Então, o conselho ele teve muito presente, né, junto às entidades, de forma a dar esse apoio e a reconhecer, né, como é que eu, enquanto fisioterapeuta ou como terapeuta ocupacional, como posso continuar dando essa assistência ao meu paciente. Então, essa necessidade de você reavaliar todo o seu fazer, né? Então, como é que eu vou partir para realmente dar essa assistência? Né? Então, assim, a impossibilidade e a necessidade do isolamento social, ela foi muito importante. Vale salientar que essa fase ela foi extremamente importante para a preservação dos nossos pacientes, a preservação de vida dos nossos pacientes. Então, se fazia realmente a necessidade de novas medidas. E aí, no dia 23 de março, a portaria do COFITO 516 liberou em caráter excepcional pela pandemia a possibilidade do teleconsulta ou telemonitoramento. E essa foi uma grande possibilidade de nós, enquanto profissionais, mantermos esse laço e essa relação de assistência com o nosso paciente. Passados esses meses, veio o mês de junho, e aí as demandas realmente surgiram, os desafios foi realmente agora o meu paciente ele está precisando de realmente a mão do terapeuta. Ele precisa realmente voltar para o fazer profissional, e a gente teve agora no dia 15 a liberação, né, com algumas medidas, né, de vigilância sanitária para os serviços, né, de assistência. Então, o teleatendimento ele permanece, mas hoje a gente já tem a possibilidade de voltar para esses atendimentos presenciais, tá? Então, eu vou deixar a Cata falar um pouquinho, e aí a gente vai trocando, né, figurinha de acordo com o que vocês tenham, né, algum interesse em fazer algum questionamento ou botar aqui para discussão mesmo, tá bom? Isso, é importante você contextualizar tudo isso, né, Nath? A gente conseguir entender a ordem cronológica dos fatos, o que é que aconteceu, para a gente entender o momento de agora, o que é que a gente precisou se reajustar desde o iniciozinho, né, assim, com o primeiro decreto, e a gente pensar nas nossas perspectivas de agora em diante. Então, foram sucessões de ações que foram necessárias, que foram medidas adotadas pelo governo do estado, que, como você trouxe, todas as entidades, todas as classes profissionais precisaram se reajustar.
E aí, aos poucos, cada um dos conselhos federais foram se posicionando em relação a essas medidas, que a medida inicial foi justamente a gente suspender, né, de modo geral, todos os serviços que eram considerados de menor complexidade ou, de certo modo, eletivos, né? Então, né, temporariamente, porque era realmente necessário, mas com isso a gente também ganhava tempo em pensar, né, em outras possibilidades de soluções. É quando eu trago a gente, são os nossos responsáveis, né, enquanto conselhos, né, e de todas as classes profissionais de saúde. O que é que a gente vai poder fazer agora, já que a medida emergencial, né, aquilo que precisou se fazer, de primeiro ponto, imediatamente foi que realmente passassem a circular em espaços diversos e principalmente em espaços de saúde, aqueles pacientes que buscavam serviços que fossem essenciais, né? Então, que estivesse, de certo modo, atrelado às questões vitais, né? Então, serviços como a quimioterapia continuavam funcionando, mas exames, né, consultas, elas foram todas suspensas, né, desses pacientes. E aí, todos os serviços precisaram a gente ficou na primeira fase, na verdade, a gente ficou muito no stand-by, porque foi pensando muito no e agora, né? O que é que a gente vai fazer, né? Já que eles não podem vir. Então, eles não poderiam vir até a gente. O que é que a gente agora vai poder fazer? Quais serão as próximas medidas a serem tomadas? Aguardamos. Começou a se gerar muito a ansiedade, né? Não só na alta complexidade por conta da formação, né? O desafio dos profissionais que já começavam a antecipar, se baseando nos moldes, né, do exterior, por onde o percurso que a pandemia veio trazendo até chegar até o nosso país. Então, já lá na alta complexidade, os profissionais buscando se capacitar, se preparando para as altas demandas que surgiriam, né? Então, como você trouxe, a Sobrafi foi muito forte em relação a isso, né? Prestou um apoio muito grande, especialmente aos fisioterapeutas, porque nesse momento são os profissionais que trabalham diretamente, assim como os médicos, naqueles pacientes que estão, né, com alterações mais graves, né? Então, que estão dentro do ambiente da UTI. Então, gerou-se uma preocupação muito grande a partir já da alta complexidade, e nas menores eram entendidos como serviços não eletivos, vamos dizer assim, para aquele momento. E aí, o que é que a gente poderia estar fazendo, se reajustando, para a gente conseguir prestar assistência a essa população? E aí surgiu. Cata, Pode eu vou falar. só te interromper para que a gente possa pensar assim, quando a gente diz se reestruturar. Se reestruturar como? Reestruturar, Isso. gente, na coisa mínima, que é que recurso, né? Qual é o recurso que eu vou utilizar para chegar até o meu paciente? Então, a resolução do COFIT, ela foi muito importante quando ela trouxe esse marco, né, para a gente, de dizer assim, agora você pode dar uma assistência remota ao seu paciente, e esse desafio, ele não foi pequeno, né? A gente teve várias, né, Perfeito. conversas, né, tiveram várias lives, várias momentos de discussões sobre qual caminho, né? A gente agradece também muito ao Dr. Carlos, que apoiou muito a gente enquanto CREFITO, para nos esclarecer sobre esse processo, Muito. que era tudo muito novo, né? A gente ouvia de vários profissionais, mas eu não tenho segurança em fazer. Qual ferramenta eu vou utilizar? Né? E muitas vezes não era nem a ferramenta que o profissional ele tinha expertise em fazer, né? Ele tinha que pensar qual a ferramenta que o meu paciente vai conseguir utilizar, né? E E aí, surgiu diante muitos disso, entraves. vários entraves, né, para você buscar. E aí, qual caminho que eu consigo, né, diante do meu serviço, né, Cata? Quer dizer, qual serviço que hoje a gente tem um computador para cada profissional para que ele possa ficar fazendo essa conferência e esse atendimento remoto? Então, assim, em termos de recursos físicos, né, e recursos de pessoal capacitado para realmente manter essa prestação de serviço, né, essa assistência, né? Exato. Não só como você falou, assim, a gente falou, né, de se reajustar, não só aqueles profissionais, porque no aumento da demanda na alta complexidade, né? Então, profissionais também precisaram ser realocados, né? Capacitados para serem realocados para outros espaços, né?
num nível de complexidade ou numa prática, num cenário diferente do deles, né? E os profissionais que ali permaneciam na média e na baixa complexidade, também atrás, quando você traz assim, é uma coisa nova. A gente sabe, né? Assim, já está bem posto, a telesaúde não é novidade lá fora. Sempre foi uma coisa de um bom tempo lá fora, né? Em vários países de primeiro mundo utilizam isso com muito conforto. Mas no Brasil não era permitido para fisioterapeuta e terapeuta ocupacional estar fazendo assistência remota, né? A gente poderia fazer uma teleconsultoria, no máximo, não é? Teleconferências entre profissionais, mas a assistência em si a gente não podia fazer. E a gente não pode esquecer, Cata, também da própria questão de aceitação do paciente ou do familiar. Então, assim, a gente tem alguns cenários para pensar sobre isso. Eu gostaria até da colaboração, né, das pessoas que estão assistindo para falar o que foi mais desafiador, né? Você se sente seguro, né? Ou fez, ou teve alguma experiência, né, nessa assistência de teleatendimento ou de telemonitoramento? Porque quando a gente fala de atendimento, quando você lida com o paciente, onde você consegue ter um nível de independência e que você converse, que você avalia e que você tem um entendimento da certeza daquela resposta do paciente, que você consegue intervir diretamente, é um cenário. Né? Mas daí você lidar com um paciente que é dependente e que precisa da interlocução do cuidador, né? Se é esse cuidador ou o próprio pai ou a própria mãe. E aí existe uma terceira pessoa que precisa também estar disponível nesse vínculo para que essa assistência ela possa ser realmente efetiva. Né? E eu ouvi muito, falando pela minha experiência, a mãe do paciente dizer, mas eu não tenho as suas mãos, eu não sei fazer o exercício como você faz. Né? E aí eu consegui manter o teleatendimento por um período, mas depois ela disse, Natália, eu preciso que você volte a atender. Porque eu estou percebendo os prejuízos funcionais. Eu não posso mais, meu filho não pode mais esperar. E aí entra um pouco naquela fala que Cata trouxe no começo, quem é o paciente que pode ter o atendimento presencial, quem é o paciente que tem perfil ou não para o atendimento, né, para o teleatendimento. Então, essa questão de entender essa essencialidade, essa importância, né, ela vai se dar justamente na demanda funcional do paciente. A gente não pode esquecer que esses prejuízos pelo afastamento, eles vão repercutir, né? Infelizmente, o que eu posso dizer é que pelo afastamento, hoje essa criança ela vai precisar fazer cirurgia de luxação de quadril. Então, assim, a gente tem essas situações que são reais, né? E aí não tem, muitas vezes o paciente ele não teve mais como esperar. E aí surgiu também muitas, né, discussões em relação a isso, né? Quando é que eu vou poder voltar e quando é que eu não vou poder voltar? Mas meus pacientes eles são de grupo de risco, então eu não posso voltar. E aí, Cata vai poder falar também um pouquinho dessa experiência, né, Cata? Isso. Tudo isso que você trouxe, Nath, foram nossos pensamentos iniciais. Então, como eu falei, trabalho lá no Centro de Reabilitação, né, lá no IMIP, e foi uma das primeiras, foi a primeira possibilidade, né, de atuação para a gente que surgiu no nosso serviço foi a telesaúde. Conforme saiu a resolução do Conselho Federal, então as nossas coordenadoras foram atrás de identificar essa possibilidade de funcionamento dentro do próprio hospital. O hospital também estava se mobilizando porque a gente estava, agora acho que um pouquinho menos, mas no começo a gente estava muito, cada dia era uma novidade, né? Uma informação de manhã, aí à tarde já era uma outra informação, né? Então, assim, estava tudo muito rápido, muito veloz, né? Então, atualizando constantemente. E aí a gente ficava até sem saber como conseguir se organizar para trabalhar num prazo mesmo curto, né? A gente falando de uma semana, se a cada turno vinha uma novidade diferente, seja do governo, seja institucional, seja de outros conselhos de classe, que isso também iria influenciar na tomada de decisões do hospital em si, né? Para identificar o que é que a gente vai poder fazer, como é que a gente pode mediar. Então, problemas bem amplos que a gente já pensa, a primeira coisa é o quê? Vamos fazer assistência remota. Tem computador para todo mundo?
tem computador disponível na instituição, até tendo disponível, porém, não pode aglomerar. Então, a gente sabe que existem os laboratórios, né, até de informática, porém, as pessoas não poderiam estar no mesmo espaço, né, naquele momento, todas juntas, numa sala fechada, no ar-condicionado, todo mundo próximo, né, mesmo utilizando máscara de proteção, mas não era o recomendado. Então, esse tipo de atividade coletiva seria algo suspenso, e aí ele realmente não foi recomendado, né? E a instituição se readaptou. Então, vamos pensar o que é que a gente pode fazer. Também não existiria dispositivo para todos, né? Então, para todos utilizando em outros espaços que fosse, não tinha como ser. Então, veio a possibilidade de pensamento em relação a teletrabalho, né? Então, houve essa reorganização. Parecia que tinha sido algo simples, mas não foi, né? Foi um processo muito difícil, de muito trabalho mesmo, para a gente conseguir identificar essa possibilidade, mas como estava, a equipe toda estava muito disponível para o processo, então isso acabou facilitando muito que acontecesse, porque a gente não passaríamos a atender os pacientes, nós estando em nossas casas, via remota, e eles nas casas deles. Nós tivemos o nosso atendimento interrompido, então, abruptamente, não foi algo que a gente tinha como saber quando aconteceria e que aconteceria repentinamente, quando saíram os decretos, então os atendimentos foram suspensos. A gente precisava realocar precisava suspender esses atendimentos, precisava pensar em estratégias baseadas, né, no nosso Conselho Federal, e aí a gente conseguia identificar a possibilidade dessa continuidade, mas lembrando sempre, o tempo inteiro, que a gente está, né, vivenciando uma pandemia. Então, tudo isso influenciava muito, né? Mais ainda no começo, por se tratar de uma novidade gigantesca, algo que a gente jamais pensou, né, que fôssemos estar vivendo, né, da forma como se iniciou aqui, mas que a gente não podia, de forma nenhuma, tirar um peso disso para atribuir um valor, vamos dizer assim, uma medida mais firme em relação a cobranças de objetivos terapêuticos, alcances de metas, né? Se a gente sabia que, assim como estava difícil para as outras pessoas, para os profissionais, né? Muito mais difícil estava para esse paciente que já tinha a rotina dele estruturada, de acompanhamento, as terapias todas regulares, em horários marcados, e de repente ele agora estava em casa. Ele não conseguiu se organizar de forma alguma com orientação que fosse para a terapeuta conseguir, né? Para o profissional conseguir minimamente passar algumas orientações né, direcionadas para um tempo maior, que fosse diminuído esse contato. Então não teve isso, não teve nenhum preparo, a gente não teve nenhum preparo para isso, né? Ô, Para essa Cata, parada. e uma das coisas que a gente também vivenciou muito de desafio para o profissional foi assim, como é que eu faço isso? Né? Então, como é Uhum. que eu avalio o meu paciente? Como é que eu vou intervir no meu paciente? E a gente faz uma fala chamando a atenção, que é muita cara, eu vou chamar para vocês um pouquinho, que é muita cara da comissão, essa fala, que é a assistência centrada na pessoa. A gente está Isso. cada vez mais necessitando fazer uma assistência centrada na pessoa. Né? Então, assim, a gente tem vários instrumentos que a gente pode lançar mão de identificar qual é a queixa real do seu paciente, né? Em que ele realmente quer melhorar, né? E através disso, você direcionar e ser muito objetivo naquela orientação para alcançar, né? Como você disse, minimamente o objetivo que a gente quer, né? Então, eu assim, não sei também o público se tem alguma experiência com alguma ferramenta que foi utilizada, né, nas avaliações ou nas intervenções pelo telemonitoramento, mas a gente da comissão, a gente trabalha e difunde muito, né, as ferramentas que são os instrumentos de inquérito, né, de verificação Isso. daquela condição de saúde, né, do paciente. E aí, Cata, qual foi a tua experiência em relação a esses instrumentos que vocês puderam estar lançando mão de atuar? Aí a princípio, pronto, a gente conseguiu fazer essa migração, né, dos pacientes, identificamos quais eram os pacientes que tinham essa possibilidade de assumir dentro dessa modalidade, né,
Então, paciente que tivesse o dispositivo, que, né, o celular, que soubesse manusear, para a gente se comunicar via plataforma, né? A gente mandava todas as orientações e instruções, mas mesmo assim, infelizmente, alguns pacientes acabaram ficando de fora. Ou por não ter realmente celular, não ter quem pudesse mediar esse momento da teleorientação, né? Como a gente chama. Então, não tinha ninguém para poder fazer essa mediação, ele não tinha recursos, não tinha rede disponível, né? E aqueles que realmente se afirmaram o compromisso, né, foram os grandes motivadores para a gente, porque eles estavam ali todos muito ansiosos para dar continuidade no processo terapêutico, mas a gente não podia seguir a gente não podia continuar com o pensamento só compartimentalizado em instrumentos de avaliação que a gente utilizava do presencial. Então, a gente precisava lançar a mão para esse momento, né? Houve um intervalo aí até a gente conseguir iniciar esses acompanhamentos, tá? Não foi em uma semana, em 2 semanas, a gente conseguiu iniciar isso com quase um mês, quase um mês. 3 semanas, E o mais ou menos, pessoal, então precisou de um tempo. da mesma, você está falando, e eu estou lembrando de colegas que também trouxeram essas dificuldades, esses desafios na própria atenção básica, né? Que para eles realmente se reestruturarem enquanto recurso, foi mais ou menos esse mês, né? Ou esse meado aí, de um mês e meio, para realmente retomar essa assistência, porque necessitava justamente isso que você trouxe, né? Um estudo de qual é a ferramenta que vai atender, ou eu vou conseguir chegar no meu paciente como, né? Isso, a gente precisava se reorganizar. De rotina já, nossos instrumentos lá são todos baseados na CIF. Então, isso já facilita muito o nosso olhar para o indivíduo sempre como um todo e todo atendimento centrado na pessoa, né? Então, não é compartimentalizado a caixinha do AVC, a caixinha da paralisia cerebral, a caixinha da meningocele. Não, então, assim, ele é voltado muito para cada um dos indivíduos, né? E aí, só que a gente precisava ainda refinar mais esse olhar, porque eles estavam em casa, os cuidadores estavam em casa, mas todos os outros membros da família, talvez pessoas até que não estavam antes, agora vão estar com eles dentro de casa, que não é o setting terapêutico, né? Que as nossas mãos, como vamos dizer assim, como conseguir tocá-los sem tocar, né? Então a gente acabou assim, ó, vale tudo, mas a mão não pode pôr, né? Então a gente pensou, minha gente, como é que a gente vai fazer na reabilitação física sem pegar num paciente? Não tem A como, gente não que sei aprendeu como é que tanto vai sobre o ser. toque, né? O toque terapêutico, É você tem que sentir, fundamental. você tem que. Realmente foi muito desafiador. Está sendo, na verdade, É. muito desafiador para todos nós, tenho certeza disso. Isso, e a gente pensar assim em novas formas de fazer, né? O que é que eu posso estar fazendo? E a gente também, ó, ressignificar um pouco essa visualização na assistência, no sentido de que, até na prática, às vezes a gente pontua isso, né? Hoje eu nem atendi, eu só fiz uma orientação. Parece que não valeu de muita coisa, né? Que tem um valor menor, a orientação. Porque assim, eu nem fiz o meu atendimento show hoje, eu só orientei. Caramba, você fez muita coisa hoje, se foi uma orientação bem feita, uma orientação bem dada, né? Então, a gente começa a pensar um pouquinho diferente em relação. Então, a gente tem que ser muito melhor no verbal, no demonstrativo, né? Nessa comunicação à distância. Então, a gente sabe que as medidas que a gente poderia ter em relação ao que o paciente consegue ou não consegue fazer, o que é que ele está conseguindo ou não fazer, até para a gente minimamente ver o que é que melhorou, o que é que piorou, o que é que se manteve, mas a gente teve que lançar mão, como você trouxe, de instrumentos que sejam mais no formato de inquérito. Então, algo que a gente possa perguntar, né? Então, os instrumentos de avaliação, a gente utiliza muito a MIF, tá? A medida de independência funcional, né? Com os pacientes de adultos, a gente utiliza bastante. Checklists baseados na CIF também, então a gente faz o uso também deles, porque os itens relacionados à atividade e participação especialmente, a gente pode montar, né, conforme a nossa necessidade, e a gente não precisa tocar, né? A gente não precisa avaliar quando a gente vai fazer uma avaliação e classificar dentro da CIF.
em estrutura e função do corpo, porque a gente, estrutura e função do corpo realmente, gente, a gente precisa tá lá Avaliar, e né? precisa do toque. A avaliação tem que ser realmente A com avaliação as física, mãos e com a gente, essencialmente, né? inspeção, né? Não tem como não Embora que hoje ser. a gente tem muitas ferramentas também, né, muitos aplicativos que podem, né, nos possibilita, né, essa avaliação através da ferramenta. Sim, E uma questão também, Cátia, em relação aos checklists, às vezes a gente fala, quando a gente fala dessa questão da saúde funcional, o checklist às vezes vem com um olhar um pouquinho de viés, porque a gente diz assim, poxa, o checklist ele está voltado para a doença, né? Então é um checklist daquele quadro patológico. E na verdade o que a gente quer é identificar o paciente na sua demanda funcional. Mas nem dentro desse contexto, né, você ter um direcionamento, né, o uso do checklist ele pode ser objetivo para você conseguir alcançar se o perfil do seu paciente ele condiz com aquele checklist, e já tem vários, então a gente até orienta assim, a busca realmente, né, do checklist de acordo com aquele quadro, para que possa lhe dar subsídios, né, do de como é que corset, eu vou Nath, avaliar, né, do os corset. corsets também, né, É. e As aí a checklists gente a gente tem, monta muito lá. e aí você já encontra o checklist de AVC, os corsets, então assim, tem muita coisa bacana que a gente pode. Agora sim, o desafio está justamente aí, né? O profissional, como eu falei no começo, ele precisa sair da sua zona de conforto, né? Ele precisa estudar, né? Se é quem está na alta complexidade, que teve que se capacitar e que ainda está tendo que se capacitar, né? O profissional da média e da baixa complexidade não ficou atrás disso, não, né? Houve essa necessidade, né? De realmente identificar, até mesmo de se apropriar com as ferramentas, né? Isso, a falta E, de e, e intimidade, né, no uso do material, no manuseio. Sabe um pouco do uso aqui, mas vamos dizer assim, um pouco mais recreativo, né? Quem não tem conta comercial, alguma coisa do tipo, mas na hora de manusear mesmo, né? A comunicação, estabelecer melhor essa comunicação, aí nem todo mundo conseguia com muita facilidade. Mas estão sempre buscando exatamente. atrás, né? Exatamente. E aí a gente passando, né, mais por esse momento, né, a gente teve justamente no mês de junho, né, como eu falei para vocês no início, a liberação, né? Então assim, agora a gente vai poder voltar, mas a gente vai poder voltar como era antes, a gente vai poder voltar em que circunstâncias, né? Então, agora, aí surge um novo desafio, né? Eu adequar a minha condição, a minha estrutura para realmente poder receber esse paciente de forma segura, né? E aí houve também vários, né, questionamentos, vários direcionamentos, várias discussões, e aí a gente tem um material bem bacana que o Conselho, né, traçou em relação a essa cartilha de retomada, né? E tá bem bacana realmente no sentido de elucidar Muito. dúvidas de pormenores mesmo, do dia a dia, de como é que eu faço, o que é que eu uso, o que é que eu não uso. Eu não vou lidar com Covid, então eu tenho que ter um jaleco individual. Então, assim, esse material está todo compilado e à disposição dos nossos colegas para realmente tirar essa dúvida, né? Fora que o conselho está muito aberto, né? O Sempre. Gabinete de Gerenciamento de Crise está recebendo essas demandas para apoiar justamente o profissional nesse sentido, né? Sempre. E aí, Cata vai falar um pouquinho também da experiência em relação a essa questão dos EPIs, né? Que aí a gente fala muito assim, nos hospitais, como é que tá os EPIs, né? Assim, o racionamento, ele é sensato, né? A gente sabe que o Brasil está concorrendo com potências aí. Então, assim, não é fácil você ganhar essa guerra comercial da compra do EPI, né? A gente tinha essas informações muito transparentes, né? Então, eu não vou entrar aqui nesse mérito da política, mas a gente já teve em algum momento do governo federal essas informações muito transparentes, para a gente entender como estava sendo difícil, né? A gente poder brigar pelo EPI, né? E aí, a partir do momento que a gente tem essa guerra comercial, a gente também, enquanto profissional, a gente tem que ser sensato nesse uso, realmente, do EPI, né? E é uma coisa que é extremamente importante esse assunto, porque você, profissional, você é o controle social disso aí, né? Então, você precisa ter a sua responsabilidade ética Exato. para o uso do EPI, mas também cobrar do serviço,
e o paciente também cobrar do serviço, né? Porque, assim, é uma via de mão dupla. O profissional precisa se proteger e o paciente precisa ser protegido, né? Então, esse uso do EPI, ele está realmente muito em discussão, né? A gente tem, Ingrid fez uma pergunta, Cata, em relação a essa questão de qual o posicionamento do CREFIT em relação aos estágios, né? E, assim, essa pergunta, ela não é tão simples, né? Porque ela entra justamente no viés também um pouco, né, disso que a gente está discutindo agora em relação à proteção, né? Inclusive do próprio estudante que vai estar em campo de estágio, né? Mas aí eu vou deixar a Cata falar um pouquinho, que às vezes eu falo demais. Não fala nada. Então, a questão dos estágios, a instituição, no caso, que vai estar recebendo esse estudante, ela tem que garantir, né, esse fornecimento dos equipamentos para o estagiário também, né? Então, a partir do momento que se aceita a continuidade ou retorno, já que eu acredito que muitos estágios já estavam ocorrendo, né, ocorrendo quando a pandemia aconteceu, mas a instituição precisa garantir, né, esse material para o estagiário também. Então, é bom quando você traz isso, não é só um material para o profissional saber qual é o EPI que ele tem que estar utilizando, se a clínica, se o ambulatório, se o hospital que ele trabalha está utilizando, está fornecendo corretamente, não. Mas é para o estudante também, é para o residente também, é para a população também saber se aquele serviço que eles voltaram a frequentar, se ele está conseguindo cumprir minimamente as normas, né? Então, você imagine você frequentar um serviço de reabilitação e você utilizar o mesmo jaleco nesse momento para todos os pacientes, sabendo que a gente tem um contato muito íntimo. Isso todo mundo sabe, que sempre foi uma prática habitual, né? Então, até antes de março, era algo que acontecia normalmente e não existia nenhum problema em relação a isso, né? Então, assim, realmente pacientes de consultório, clínicas, ambulatórios eram considerados, lógico, pacientes clinicamente estáveis, né? Era baixo risco. E aí a gente sabia que não haveria possibilidade dessa transmissão por qualquer outra coisa através do uso de uma bata específica ao longo de um turno de trabalho, o que hoje não é possível ser feito, né? Então a gente precisa utilizar capote, não precisar usar touca, né? Para esses serviços de menores complexidades, tá, gente? Então a gente que não costumava utilizar, a gente precisa utilizar face shield ou óculos. A luva não é obrigatória a gente fazer uso, mas a lavagem das mãos com a maior frequência, as nossas mãos e as mãos dos pacientes quando vão entrar em atendimento, porque a gente sempre fomos muito atentos às nossas mãos, né? Então, se a gente também consegue ter um álcool disponível, mesmo com a pia dentro do consultório, do ambulatório ou da clínica, o que seja, mas habitualmente a gente acaba, né? A gente tem esse costume de lavar muito as mãos, mas a gente não costuma lavar as mãos dos nossos pacientes, saber se eles lavaram as mãos quando chegaram no serviço ou quando vão adentrar na sala conosco, né? O uso de calçados dentro do ambiente que vai ser o setting de atendimento não vai ser possível mais, então vai ter que ter uma zona limpa, zona suja, né? Como alguém trouxe agora, assim, propés, né? Ou as meinhas específicas, né? A questão da quantidade de pessoas, a gente vai ter que respeitar esse distanciamento entre o terapeuta e o paciente, o profissional e o paciente que vai estar atendendo, e outra dupla, né? No caso, outro terapeuta e paciente que esteja atendendo também. Então, existe uma distância mínima que deve ser mantida, não a distância do paciente com relação ao terapeuta, tá? Então, nós vamos voltar a fazer o que a gente já fazia, mas de uma forma, lógico, que muito mais cuidadosa, muito mais cautelosa, muito mais atenta, né? Então, a gente vai estar muito vigilante nesses processos e orientando muito os pacientes também a estarem prestando atenção nisso, né? Então, eles vão também ser nossos colaboradores, né? Nosso controle de qualidade em relação a isso também. Exatamente. E aí, Cátia, eu acho que vale para todos nós, né, profissionais de saúde. Existe a necessidade, né, de a gente, infelizmente, eu vou dizer isso, infelizmente, a gente, enquanto profissional de saúde, principalmente no Brasil, né, está se falando, né,
né, da nossa experiência, a gente desvaloriza, na verdade, o risco biológico, né? Então, a gente, como profissional de saúde, a gente está lidando constantemente com risco biológico, né? E a gente não dá valor a essa questão, né? Então, isso que Cata trouxe, a gente, né, vê em vários serviços, vários colegas usar o jaleco durante toda a semana, né? Então, usei de manhã, de tarde, de noite, e aí tá lá e tudo certo, né? A gente tem, muitas vezes, momentos que você está numa assistência, né, em diversos serviços, que o profissional está fazendo uma terapia de higiene brônquica com o paciente e sem uso, né, do EPI para se proteger de possíveis gotículas que possam vir a infectá-lo. Então, assim, na verdade, eu tenho certeza, né, depois dessa pandemia, a gente vai precisar, sim, né, abrir os olhos para cada vez mais para o risco que o profissional de saúde tem em relação ao risco biológico, né? E aí, quando você diz assim, qual é a necessidade do uso do EPI? Né? O uso do EPI, ele vai proteger justamente a disseminação do vírus, né? Então, se você tem, a partir do momento que você diz, aí você diz assim, mas meu paciente ele é uma criança e ele não vai usar máscara, né? Então, se você não tem, né, se realmente existe uma impossibilidade, né, do seu paciente usar máscara, né, e aí esse público infantil, ele é um público, assim, alvo de preocupação, porque é um público que está constantemente, né, salivando, né, com mãozinha na boca, né, e essa mãozinha na boca foi aqui, já foi lá no brinquedo. E, normalmente, é uma população que é mais fragilizada do ponto de vista respiratório. Então, as afecções, né, de via aérea superior, então, escorre aquele muco, né, e aquele muco caiu no brinquedo, né? E, assim, essa preocupação, a gente vai precisar abrir cada vez mais os olhos em relação a isso, né? E o EPI e o cuidado, né, em relação a esse uso, né, dos utensílios, ele precisa realmente estar cada vez mais em destaque aí na hora que o profissional optar por realmente voltar ao atendimento, né, à assistência ao seu paciente, né? Perfeitamente. Então, a gente precisa estar muito atento a isso, os recursos. A gente usa muito recurso, né, muito material. Então, a gente tem que só utilizar, no momento, aqueles recursos que a gente consiga minimamente oferecer alguma proteção, né? Seja envolvê-lo com um plástico filme e aí ser descartado para depois ser higienizado, ou realmente a gente só optar por aquilo que pode ser higienizado, né? E não utilizar material de baixo custo, vai ser inviável, feito com sucata, papelão, EVA. Então, a gente não vai poder estar fazendo uso desses materiais por enquanto, não. A gente vai ter que deixar inclusive, realmente também dar no opção para próprio, outros recursos. Na própria cartilha, né, também do Conselho, dá umas dicas em relação a realmente os materiais, né, materiais fáceis, né, de lavagem e etc. A gente tem algumas perguntas, Cata, um comentário de Maria Júlia em relação a que realmente, enquanto entrave, né, a colaboração dos familiares, né, ela se faz extremamente imprescindível realmente para o atendimento remoto. Né? E aí, só complementando um pouquinho a resposta para a Ingrid, Cata, ela fala muito assim, qual a posição do CREFIT em relação aos estágios dos alunos EAD? E aí, a gente só precisa entender, Ingrid, um pouquinho em relação a essa questão do EAD, né? Porque, na verdade, existe um repúdio, né? Essa é a palavra que normalmente se usa, em relação a essa atividade de formação à distância, né? Hoje, o que a gente tem, diante do momento de pandemia, é uma necessidade de mudança de cenário, mudança de forma de assistência, né? Então, precisa sim, o CREFITO, junto, né, com o próprio COFITO, tem um entendimento, né, de realmente que essa assistência ela precisa ser presencial. Essa formação do estudante, a assistência, porque assim, quando eu digo essa assistência, é porque a formação do estudante é para dar assistência ao usuário. Então, ela tem que ser realmente de caráter prioritariamente presencial,
Mas existem outros entraves aí dentro desse processo de formação do estudante hoje, nesse momento, né? E aí essas considerações elas precisam ser pesadas e nada mais certo do que se conversar sobre isso, que eu acho que é o que justamente as categorias elas estão fazendo, né? Tentando encontrar um ponto de equilíbrio para que também não ocorra um prejuízo à formação, né, dos estudantes que estão nos últimos anos, né, da sua formação profissional. E em relação à real valorização do profissional da rede pública e condições de trabalho e remuneração, o CREFITO ele não tem um gerenciamento sobre isso, né? Então, existe a necessidade das associações de classe, né? O próprio sindicato é que regulariza essa questão de remuneração, né? Isso. Então, o fazer do CREFITO ele é muito mais para o usuário, né? Muitas vezes a gente se equivoca de que acha que o CREFITO ele atua sobre os profissionais. Na verdade, ele atua protegendo o usuário, né? Ou seja, defendendo, né, que aquele profissional ele exerça seu papel de forma ética e de forma coerente, né? Respeitando suas competências profissionais, né? Isso a gente tem visto crescer muito essas indagações, né? Você diz, mas o CREFITO não... A gente escuta muito essa fala, né? Mas o CREFITO não faz nada. Né? Mas muitas vezes não é o CREFITO que vai fazer. E às vezes a gente se apropriar um pouco desse conhecimento faz com que a gente possa realmente brigar nos locais, né? Vamos dizer assim, para brigar direcionando, né, a mira para as pessoas certas dentro desse processo. Saber, né, de quem cobrar, né? E em relação ao serviço domiciliar, né? Então, isso aí é uma questão muito importante. E aí eu acho que a gente também tem que dar mão à palmatória, né? Eu vou usar esse termo bem da época da minha avó, que diz assim, que uma coisa que isso foi muito bacana em relação a o apoio, né? Que a gente teve profissional foi justamente a instituição do referencial de honorário, né? Então, o referencial de honorário, ele veio, assim, muito fortemente nos ajudar, tá? Nos ajudar. Realmente a dar um norte, dizer assim, ó, se valoriza, né? Então, assim, você é um profissional importante e você tem que se valorizar. Se não é você que se valoriza, quem é? Quem é que vai valorizar? Né, Cátia? Então, assim, esse suporte do referencial, ele é muito importante, tá? E aí, você seguir, né, essa indicação, né, do seu conselho de classe, de que forma você pode cobrar sobre esse atendimento, se faz extremamente importante. E em relação à volta, né, eu acho que também tem uma dúvida... Um pouquinho só o que você falou, mas para a gente também se basear mais ainda no nosso referencial, mesmo quando a gente está fazendo um acompanhamento remoto com esse paciente. Ah, mas eu não estou indo lá, mas eu não estou nem gastando a gasolina para poder estar lá. Gente, não é isso, né? Não é só disso que se trata, né? Então, não é porque mudou a modalidade que é agora você... Ah, não, mas agora como eu estou atendendo ele de casa, então eu cobrava X, eu vou cobrar um pouquinho menos do que X, porque a assistência modificou. Não necessariamente precisa ser esse raciocínio, gente. Não deveria ser esse raciocínio, tá? Então, é a continuidade. Você tem que pensar no atendimento telesaúde. Ele não é um por enquanto, um tapia, como a gente costuma falar, enquanto o bom da coisa, que é o presencial, não volta totalmente. Não. Ele é a continuidade. A linha do tempo foi interrompida, a gente só trocou um pouco a estação, mas o processo terapêutico ele vai ter que continuar. Então, não é um mais ou menos que a gente vai estar fazendo, não é um paliativo, uma gambiarra que a gente vai fazendo temporariamente para quando voltar ao presencial. Não, isso é o contínuo da história do paciente e do processo dele de acompanhamento profissional. E para isso se faz muito importante a sua segurança nesse processo, né? Ou seja, você realmente... Eu estou seguro da ferramenta que eu vou usar, eu estou seguro da intervenção que eu vou fazer, então eu vou cobrar e vou fazer jus a essa remuneração,
né? Afinal de Muita contas, você está autocrítica. tendo que se reestruturar e formar todo um processo, né? Para poder fazer essa assistência. A gente está quase chegando no nosso tempo, Vicicata. Ali E aí tem agora já. algumas perguntas, né? Vamos lá. Em relação à volta do serviço, né, domiciliar, a volta do Pilates, né? E em relação ao uso do capote reutilizável. Então, vejam, vamos lá. A gente tem hoje 2 tipos de materiais para o capote. Então, a gente tem um capote impermeável, tá? Que é um tecido mais grosso, onde a trama dele ele é mais fechada, ele não permite a passagem do líquido. E você tem um capote que é o capote não permeável. Então, esse é o que você pode utilizar no atendimento, né, direto ao paciente que não esteja com Covid, tá? Então, Sim. não havendo a suspeita do Covid, esse material ele pode ser utilizado porque, na verdade, ele vai proteger sobre aquele líquido, aquelas gotículas, mas que não estaria no nível de infectabilidade. Isso. E esse capote, ele é individual, tá? Ele é para aquele momento do atendimento, tá? E aí não adianta você fazer a desinfecção com o álcool 70, porque o álcool 70 ele vai trabalhar na destruição da própria trama tecidual. Então, ele vai se tornar menos protetor. Então, você diz assim, eu usei, botei álcool e reutilizei. Então, na verdade, né, essa não é a forma mais correta de realmente se utilizar. Então, assim, quais são as recomendações que sejam feitas? Se você vai utilizar para o atendimento domiciliar, a gente possa realmente utilizar um material que seja lavável, né? E aí, para aquele paciente e que seja lavável, né? Porque aí você está usando extremamente para aquele paciente, unicamente, né? Não pode ser para como a gente faz, né? Na nossa rotina, usar durante toda a manhã, usei com todos os pacientes. E em relação ao atendimento de Pilates, em relação ao atendimento domiciliar, a gente precisa ter os mesmos cuidados, né? Ao fato de você adentrar na casa do paciente, né, esses cuidados que você tem, né, de não contaminar o ambiente e acabar não saindo contaminado também do ambiente. A gente está com o nosso tempo bem em cima, né? E aí eu gostaria, né, de fazer o nosso fechamento. Eu espero que vocês tenham gostado, né? Foi com muito prazer que a comissão ela organizou esse momento, né? Não percam as próximas, vai ser muito legal, né? Tá muito bom. Então, a gente tem aí uma jogadinha aí de físio e TO, né? Bem bacana. E aí, assim, é muito importante que a gente possa estar aberto a essa discussão. Né? Tem outra perguntinha de Tatiana dizendo assim, mas na verdade hoje temos que tratar todos os pacientes como suspeito, não é? Na verdade, sim, Tatiana, você tem que saber o seguinte, o seu paciente ele está com sinais de síndrome gripal, esse paciente com sinal de síndrome gripal, ele não pode ir para o atendimento, tá? Ele não pode em momento nenhum ir para o atendimento, porque ele é o paciente de risco, tá? Então, assim, a partir do momento que o paciente ele está bem do seu estado de saúde, né, ele pode ser tratado com o EPI para não caso de Covid, tá certo? Então, o que você vai utilizar é realmente o seu EPI, que seria a máscara, né, o óculos, por conta, né, da possibilidade de emissão de gotículas, tá? E no caso, óculos ou face, né? Às vezes, quando o profissional está lidando com o Covid mesmo, ele está preferindo se proteger mais. Então, ele usa óculos e a face, né? Mas, quando não é o Covid, você pode optar pelo óculos ou pela face. E aí, a gente tem, amanhã, né, doutora Ana Chagas e Zoraida Cruz, trazendo para vocês, né, uma fala bem bacana sobre as manifestações neurológicas. E aí, eu chamo a atenção para esse assunto, que aí a gente vai ter várias condições aí pós-Covid surgindo para a gente
enquanto fisioterapeuta e terapeuta ocupacional, né, termos muita coisa aí para trabalhar. Eu vou deixar a Cata falar, né? Eita, ó, tem gente pedindo aí nosso retorno, ó, retorno quando possível, Arco Verde, Natália, para capacitação de saúde funcional. Vamos sim, Arco vamos Verde, sim. tá, E o povo de tá, Arco Verde se cuida, fica em casa. a gente vai chegar lá em breve, né? Não, mas é isso que você trouxe. Eu esqueci o nome dela, acho que é a Tatiane. Falou assim, temos que tratar todos os pacientes como sendo, por isso do uso de todos os EPIs, né? Então, assim, supomos que são todos potencialmente, né, contaminados, mas realmente naqueles casos em que há os sinais de Covid é que a gente realmente suspende o acompanhamento do paciente e recomenda, né, que ele não frequente o serviço até que realmente exista um tempo de janela para que o quadro ele cesse. Eu queria só deixar um recadinho para vocês também. A gente trouxe assim de uma forma resumida algumas coisas vão surgindo dúvidas, teleatendimento, a gente quer falar, os DPI a gente quer trazer também, porque é tanto desafio que a gente está lidando no momento, né? Muita novidade o tempo todo. O que é que tem que usar? Como é que a gente tem que fazer? E a gente se readequa, capacitação, enfim. A gente fica precisa ter 2 horas de live, né, Nath? Eu acho que na próxima o Instagram podia fazer uma exceção, né? A gente conseguir falar mais tempo. Mas dei uma procurada na nota técnica da Anvisa. Nota técnica número 04, se eu não me engano, 04 desse ano. E aí lá tem tudo discriminado direitinho, porque foi em cima dela que foram construídos outros documentos também. Então, tudo que vocês tiverem de dúvida em relação à EPI, tem lá. No nosso material, né, do Prefito 1 também, né, Tem. na cartilha também tem isso de uma forma bem didática, bem bacana, para todo mundo estar buscando. Vocês podem também estar direcionando ela no seu serviço, se é no seu consultório, mas deixando a mão para que os pacientes possam saber também. Eu acho que isso é importante, né? Às vezes os pacientes eles não sabem o que é que de fato é eficiente ou não para a proteção. Eu acho que a gente empoderar eles dessa informação é importante, não é? Para manter vigilante todos os serviços que eles frequentam, né? Eu acho que isso é válido. Então vocês podem procurar, baixem essa nota técnica e sempre procurem o conselho, o que é que vocês tiverem dúvidas. Isso, Né? Então o podem conselho tem canais abertos, né? sempre, assim, o tempo todo, para todo mundo, né? Manda um e-mail para a ouvidoria, né? Então, assim, para tirar dúvidas em relação a diversos assuntos. Dá uma procurada primeiro nesses materiais, que você já encontra muita coisa do que a gente falou aqui de maneira mais fácil. Aos poucos a gente vai vendo atualizações de materiais voltados para a questão da telesaúde no Brasil, porque até 20 e pouco de março a gente não podia fazer. E agora a gente consegue. Então, só que a gente não tem literatura porque é terreno baldio para a gente. A gente está surgindo agora, né? Então, a gente mostrar também as possibilidades, formas de fazer, o que a gente pode fazer melhor, o que a gente pode fazer diferente, já que não tem isso tão escrito ainda, né? O que a gente pode se basear para boas práticas em telesaúde, práticas efetivas em telesaúde. Vai ser um momento de construção para a gente enquanto a gente tiver essa resolução do nosso lado também. Então, mais uma vez agradeço, Cata, por essa parceria, né? Por Obrigada estarmos também. juntas, né? E o recado de uma forma bem geral é cuidado com o ambiente, né? Higieniza o ambiente e se protege, né? Eu acho que esse é o resumo, mas nas dúvidas mais peculiares, vocês têm os canais abertos, como Cata falou. Agradecemos a todos e vamos encerrando por aqui. E amanhã e quinta tem mais, não percam. Beijos a todos. Obrigada. Bye, bye. Estou encerrando. Pessoal. Tchau, tchau.